Olá, gente, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um quadro, Experiência Pastoral. E hoje nós estamos tendo a alegria de receber um dos nossos preletores da Nossa É Bom, o pastor João Aguiar. São mais de 25 anos de ministério, pregando a palavra de Deus. E hoje ele estará nos informando algumas experiências que ele teve nessa caminhada. A paz do Senhor, pastor. Tudo bem com o senhor? Pai do Senhor, meu amigo, que alegria estarmos juntos. Quero agradecer, pastor Alexandre, essa igreja maravilhosa, por mais um convite de estarmos aqui. Estive no primeiro É Bom. Isso. Né? E agora, retornando para o segundo É Bom, que, olha, de antemão, parabenizar pela organização, como está organizado. Isso. Que Deus abençoe muito. Para mim é uma honra estarmos juntos aqui hoje. Ô, meu pastor, a honra é nossa de receber o senhor mais uma vez. E a gente gostaria de começar perguntando como foi o início do seu ministério, quais dificuldades o senhor enfrentou. Passe algumas experiências para nós. Sim, eu na realidade eu tenho duas fases no ministério, né? Eu comecei muito novo, eu nasci na igreja e comecei muito novo no ministério. Com 15 anos de idade eu dirigi uma igreja numa cidade. 15 anos de idade, Com pastor. 15 anos, 15 para 16 anos, no interior aqui da Bahia, na Bahia. E eu tive que ir para São Paulo por algumas situações. E quando eu cheguei em São Paulo, aproveitei a oportunidade e quis fugir Fugir do chamado? do chamado, sim. Eu costumo dizer o seguinte: se você quiser fugir de Deus, fuja, mas fugir do chamado É complicado, né? é complicado. Então, aí eu resolvi partir para a música e comecei a tocar na igreja. Qual instrumento, pastor? Guitarra. Guitarra, né? Comecei a tocar na igreja e aí pensei que o projeto comigo, o propósito de Deus comigo com relação à obra tinha acabado, o que a gente pensa, né? Eu vou fugir porque Deus vai desistir de mim. Deus não desiste de quem foge. Não desiste, né? Deus não desiste de quem foge. Tem um texto, pastor, que Deus vai buscar o profeta Ezequiel puxando pelo cabelo, não é isso? Sim, sim. Não tem como fugir de chamado. Não tem como fugir. A gente viu o exemplo de Jonas, né? Sim. Jonas arrumou as malas para ir para um lugar e no meio do caminho Deus mudou a rota, né? Sei. Deus mudou a rota tirando ele do navio. Isso é que é problema. Deus tirou ele do navio. O problema da gente mudar a rota é depois Deus ficar nos tirando de lugar Meu Deus do céu. que às vezes é o lugar seguro que a gente tem, mas não foi o que Deus preparou. Porque Deus não precisa me dar um lugar seguro, porque Ele é o meu seguro. Ele é meu porto seguro. E aí ele foi tirado do navio e foi lançado nas águas. O peixe já estava aguardando ele. Meu Deus. Então não adianta querer fugir do chamado. Então eu passei esse período, foi a primeira fase. Depois retornei no ano 99 para 2000. Para Bahia. Não, isso tudo em São Paulo. Sim. Agora em São Paulo. O ano 99 para 2000 na Bahia e comecei já como pregador itinerante. Aí foi que eu viajei esses 25 anos. 25 O anos. Brasil e mais 28 países. Como itinerante. Pastor, me diga uma coisa. Quem foi sua referência nesse começo da itinerância? Ou no começo da caminhada também? Essa referência que o senhor olhava e dizia assim, eu quero pregar igual a esse pastor, esse pregador, eu quero me comportar como ele. Sempre tem, né? Sempre essa tem. referência, né? Por incrível que pareça, eu tive na minha infância muitas pessoas que eu tive contato de perto. Eu vou citar uma aqui, pastor Napoleão Falcão. Pastor Napoleão Falcão. Pastor Napoleão, Já esteve conosco aqui também. pastor Napoleão Falcão, a gente tem um vínculo, assim, de uma história de... Eu tenho uma foto, e ele acho que tem também, uma foto eu com 13, 14 anos tocando guitarra e ele pregando no congresso. É interessante. Né? Então foi o pregador que eu vi pregar que me encantou gerações, Isso. né? E foi a pessoa que mexeu comigo e eu tive esse privilégio dessa época estar próximo dele, Próximo dele, né? né? Próximo dele. Até hoje, de vez em quando, ele me chama de Joãozinho. Até hoje vocês têm o contato aí. Tem, a gente se fala menos, mas não temos, assim, eu costumo dizer que é uma amizade de 40 anos sem arranhão, né? Sem arranhão. Isso sem é que é razão, maravilha. Um falando bem do outro, à distância, Que né? bênção, pastor, que bênção. E é
é algo a se zelar hoje, não é? Porque normalmente lá fora as pessoas têm chamado essa amizade de network, não é? Sim, sim. Só que para nós aqui no Reino de Deus, a gente entende que isso é aliança. E eu gostaria também, se possível, o senhor falar um pouco sobre a necessidade da gente construir aliança no Reino de Deus. O que o senhor tem a falar acerca da necessidade de gerarmos, né, essa aliança? Isso é muito importante, principalmente pregador, os pregadores mais jovens que estão começando. Isso, tem muita gente ouvindo a gente. É muito importante, muito mais importante do que o púlpito para você pregar. Muito mais importante do que a oferta que você vai receber. Muito mais importante do que a credencial que você vai carregar. É a aliança. Aliança. Então, eu posso dar alguns exemplos aqui rapidamente. No final de semana passado eu estive nos 85 anos da igreja em Barcarena, no Pará. Sim. É uma igreja grande, um campo grande, uma igreja maravilhosa, presidida por um grande amigo, pastor Arivaldo, que agora passou por filho, Smith, pastor e doutor Smith, o filho dele. Eu estive pregando na igreja nos 60 anos. 60 anos. 25 anos depois. 25 anos depois. Sim, eu voltei várias vezes lá, sim. mas Deus me deu esse privilégio de pregar os 3 dias num ginásio, Que bênção. uma mega festa, uma grande festa. E o que me levou lá foi alianças. E de todos esse contexto, Sim. o pastor e doutor Smith, que assumiu, o filho do pastor Arivaldo, ele, quando era jovem, que ia casar, ele gostou de uma moça, né? E o pai dessa moça, pastor também, Sim. só que a moça tinha 14 para 15 anos, Meu Deus. a Nicole. Aí complica um pouco, né, pastor? 14 para 15 anos. E o pai ficou meio resistente. Eu estava lá na casa dele e ele comentou sobre esse futuro relacionamento. E quando ele citou o nome do Smith, que era um jovem, eu assinei embaixo. Meu Deus. Eu falei, eu assino embaixo porque eu vejo Deus, vai ser bênção. E agora, depois de alguns anos, eles são pais. Chego lá para pregar no grande evento. Os dois são os pastores presidentes de uma igreja grande, Que bênção. muito grande. Que Então, bênção. essas alianças, né? Perfeito. Eu viajo o mundo inteiro por causa dessas alianças. Que bênção, pastor. Que bênção. Muito obrigado por essas informações. E assim, como o senhor mesmo falou, o senhor tem viajado o mundo inteiro, não é? Mas hoje o senhor também é pastor presidente de uma igreja lá em Salvador, não é isso? Que tem o nome do ministério é Pão, Peixe e Brasa. O senhor poderia falar um pouco sobre esse nome que chama muita atenção, não é? O senhor poderia passar assim para nós qual foi a experiência? Eu não sei se surgiu de uma mensagem, se foi Deus que falou com o senhor. Como foi que surgiu esse nome, Pão, Peixe e Brasa? Sim, Pão, Peixe e Brasa, eu estava indo morar em São Paulo, estava indo pregar no Pará e estava numa conexão, já estava descendo numa conexão em Brasília. Certo. E dentro do avião, eu estava com a cantora Amanda Ferrari, não sei se você lembra dela. Sei quem é. O relógio de Deus. Sei quem é. Né? A loirinha, né? Uma bênção de Deus. A Amanda e o Guna, o esposo, estavam juntos no meu lado. E eu ouvi a voz que falou dentro do avião, Pão, Peixe, Brasa. Meu Deus. Aí eu tomei um susto e eu perguntei para eles. Meu Deus. Aí eles, não, você que tomou um susto aí. Meu Deus. Porque só eu ouvi a voz. E isso é um grande problema na chamada. Porque às vezes tem 5 pessoas numa casa e Deus só fala com um. Só fala com Noé, às vezes, né? Ou com Abraão. Ou com Abraão. Como é que Sara vai sair? E agora o Ló? Como é que o Ló sai se ele não ouviu Deus? Então foi o que aconteceu. Eu ouvi a voz Pão, Peixe, Brasa e eu não sabia, não tive o discernimento. Na hora, o Guna e a Amanda olharam para mim e falaram, eu já sei, nós vamos gravar um DVD, na época, né, que gravava muito DVD, com louvor e palavra. Então, vamos gravar um DVD cantando e depois você dá uma palavra, porque o pão é a palavra e o peixe é o louvor na unção, que é a brasa. Sim. Aí, na hora, eu Até pensei que era.
Um ano depois, eu fui pregar em Salvador. A minha irmã Maria Guiar tinha um culto muito forte lá pela Sim, manhã. Maria Guiar É. de casa também. E eu fui pregar naquele culto e fui Profeta pro hotel dormir à tarde, que o culto era pela manhã. Certo. Quando eu estava cochilando, a voz encheu o quarto do hotel. Meu Deus. Pão, peixe, brasa, eu caí de joelhos. Meu Deus. E aí Deus falou comigo, é aqui, é uma grande obra aqui em Salvador, venha depressa. Aí eu tive que largar tudo em São Paulo, né? O meu sogro era pastor em São Paulo, estava tudo preparado para que eu assumisse a igreja. Ministério em São Paulo. Eu tive que renunciar a tudo isso, renunciei tudo. Meu filho estava em uma das melhores faculdades de Direito, Mateus, a Aline fazendo fisioterapia. Todo mundo renunciou tudo e fomos para Salvador, andando pela orla, procurando pessoas afastadas, que é o meu ministério. Né? Eu amo, é o Ministério de Restauração. E depois que eu vim descobrir sobre isso, o pão, peixe e brasa foram os elementos que Jesus usou ali na praia para restaurar Pedro. Isso. Inclusive é o mistério de hoje, é isso aí. Que é, pastor. Então, por isso que veio o nome Pão, Peixe e Brasa. Começamos no hotel. Sim. E depois de um ano alugamos um espaço. Estamos ali na Orla de Salvador. Querendo Deus, vamos construir uma igreja linda ali. Que bênção, pastor. São quantos anos de ministério lá, pastor? Lá nós vamos fazer 10 anos no dia 1º de março. 10 anos. E até então o senhor não tinha esse projeto no coração de abrir um ministério em Salvador? Não, nem passava. Totalmente direcionado pela voz de Deus, não é Nem isso? passava porque eu já estava sendo formado Estabelecido lá. para assumir no lugar do meu sogro em São Paulo. Meu Deus. Pastor, existe certamente alguém ouvindo a gente que sonha em ser um homem de Deus assim como o senhor. E o senhor acabou de falar sobre algumas renúncias que o senhor teve que fazer. Seu filho, faculdade, sua filha também, faculdade. O senhor abriu mão do ministério lá em São Paulo para vir para Salvador, para iniciar uma obra do zero, que é o mais difícil também. E assim, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a necessidade da renúncia, não é? Quando Deus chama Abraão, ele já começa dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Não é isso? O senhor poderia falar um pouco sobre a renúncia em um ministério? Sim. Não só no ministério, mas na nossa vida. Sim. A renúncia ela é tão poderosa e tão necessária, Meu Deus. que a gente faz jejum e oração para poder renunciar. Para poder começar a renunciar. Para ter força para renunciar. Porque o segredo de você se manter de pé é a renúncia. Pastor, isso é muito forte. A gente precisa jejuar e orar para ter força para renunciar. Para renunciar, senão não renuncia. Meu Deus do céu. Por quê? Porque nós carregamos um morto Isso. que mata o vivo. O apóstolo Paulo falou sobre isso, né? Esse é que é o perigo. Romanos capítulo 7. O grande problema de um morto é quando ele continua assassinando, Meu matando. Deus. Por exemplo, quem sabe aquele leão que Sansão matou, aquele leão nunca tinha matado ninguém. Quando era vivo. Quando era vivo. Mas depois de morto. Meu Deus, arrepiou aqui, pastor. Então é muito perigoso isso. O senhor pode repetir, pastor, essa questão do leão? O leão, quando estava vivo, ele talvez não tinha matado. Não existe registro bíblico. Não tem, então Eu ele acredito assim. que aquele leão nunca matou uma pessoa Meu Deus do céu. quando ele estava vivo. Meu Deus. Porque tem uma coisa. As coisas mortas têm mel. Meu Deus. É muito forte, pastor. Tudo que é morto tem mel. É muito forte. Tem um sabor diferenciado. Meu Deus. É por isso que muitos se perdem pelo meio do caminho, porque as coisas mortas têm muito mais sabor. Meu Deus. Então, é muito importante isso, a questão da renúncia. E no ministério, essa renúncia ela se intensifica, porque agora eu sou aquela ama carregando Mefibosete. Meu Deus. Eu sou a ama carregando Mefibosete. Isso é muito forte. Então, eu preciso ter cuidado, porque o que me chama mais atenção naquele texto é que a queda que proporcionou aquela tragédia, né, que quebrou as suas pernas, foi promovida por uma fuga. Por uma fuga no meio da guerra. Então, eu causo muito mais danos às pessoas quando eu fujo, Meu Deus. quando eu tento escapar de uma guerra. Meu Deus. Então, é por isso que muitos líderes
muitos estão deixando de ser pastor, estão causando uma tragédia na vida daqueles que estavam sob as suas lideranças. Pastor, isso é muito forte. Então é muito perigoso. Muito forte. Quem põe a mão no arado não pode voltar atrás. Entrou dentro do barco, você vai enfrentar tempestades Meu Deus. e vai enfrentar o silêncio de Jesus. Porque sempre que ele nos coloca no barco, ele se cala. Todas as vezes que Jesus lhe colocar numa missão, não fique esperando ele falar, ele ficar falando. Jesus não vai precisar ficar falando, porque se ele já falou. Meu Deus. Então ele colocou dentro do barco, ele diz, passemos, nós vamos passar. Vamos chegar do outro lado. Então não adianta querer pular. Se pular, morre afogado. Morre afogado. E fica pelo meio do caminho. Isso é muito forte, pastor. Nós estamos na Ebon. Certamente os obreiros vão estar assistindo, não é? Sim. Essa entrevista, esse momento aqui. E eu tenho certeza que Deus está falando ao coração de muitas pessoas. Para não pular do barco. Sim. Enfrentar esse silêncio, não é? E essa questão também de você não entender algumas coisas e mesmo sem entender, continuar dentro do barco, né? Dentro do barco. Que bênção, pastor, que bênção. Pastor, me diga uma coisa, como é que o senhor tem lidado com essa questão de ser pastor, ser marido, não é? Ser Sim. pai, ter que cuidar da saúde? Eu vejo que o senhor está sempre postando, caminhando. Sim. O senhor poderia também falar um pouco da importância de cuidar da saúde, seja ela emocional, física, na vida de um obreiro, na vida de um pastor? Sim. Há 3 anos atrás eu tinha 153 quilos. 153 quilos. Pressão altíssima, a diabetes lá em cima, né? A glicemia lá em cima, triglicerídeo muito alto. Eu estava com muita gordura no fígado, era tonturas, coisas horríveis eu passava, né? E isso afetava muito o meu humor. Eu estava ficando assim muito velho mentalmente, uma pessoa assim destruída. E aí Deus começou a me despertar para isso e eu também passei alguns sustos, né? Sim, sim. Aí eu comecei a caminhar. Às vezes tem uns startzinhos, né? A primeira vez que eu fui caminhar, voltei do meio do caminho, andei pouquinho, voltei chorando. Isso não aguento. Era muitas dores. No começo é difícil. Muitas dores. Aí eu descobri uma coisa, rapaz, eu dou R$1.000 num sapato para pregar uma noite. Meu Deus. Por que eu choro e não compro um tênis de 1.000? Porque tem que comprar um tênis bom. Isso é interessante, 153 pastor. quilos. Investimento, não é? Aí eu fui e comprei um tênis bom. E comecei a caminhar. Comecei a caminhar 10 minutos, 15 minutos, foi indo. Isso faz 3 anos. Hoje eu caminho, a minha média é 1 hora. 1 hora por dia? 1 hora por dia no sol ou na esteira. Sim, sim. Na esteira eu acelero um pouco mais e ando menos. Que bênção. E esse ano agora, faz pouco tempo, eu comecei na academia. Sim. Tudo começou a mudar. Ainda Então, existe, né, pastor? Às vezes um pouco de religiosidade e algum tabu sobre a questão de academia nos nossos dias ainda. sim, Né? sim, Por incrível que pareça. existe. Né? Com tudo Eu vou lhe confessar que eu procurei. Eu fui em algumas, não me senti bem, não se sentiu bem. não me senti, fui em vários horários, não me senti, um ambiente não. Aí eu consegui uma bem pertinho da minha casa, que inclusive hoje os meninos que treinam lá, uma boa parte deles são crentes. Eu cheguei na academia, já passei meu Instagram para todo mundo, já Sim, falei sim. para todo mundo que sou pastor, essas coisas tudo de nível. Já para criar a responsabilidade. Lógico, do ambiente, você se comportamento. revela, Perfeito. entendeu? É melhor você se Isso revelar. É muito interessante. Que as isso é pessoas muito descobrirem depois, né? E isso nos protege, nos ajuda. interessante. Isso. E aí tem sido benção. E outra coisa, eu vou sempre com a minha esposa, né? Que bênção. Vou com ela, nós estamos fazendo juntos. Muito bom isso aí. A questão de ser marido, eu também busquei em Deus, Deus me orientou com relação a esse equilíbrio de você ser pastor e ser esposo, né? Então eu procuro sempre ser marido 100% dentro de casa. Esse equilíbrio, não é, pastor? 100% dentro de casa. Em algumas ocasiões, às vezes, a gente vê que acaba sacrificando um lado ou outro. É. Né? E encontrar esse equilíbrio aí, esse fio da Sim, meada, sim.
extrema Eu vou importância. fazer agora 34 anos, né, casado. 34 anos casado. E Deus tem nos ajudado, tem nos dado graça. Que bênção. Eu falei na igreja, acho que quarta-feira passada, que nós estamos vivendo o melhor tempo nosso. Que Eu bênção. da minha esposa estamos vivendo o melhor momento da nossa vida. Temos as dificuldades, mas vivemos um tempo de paz. Um Que tempo bênção, de pastor. paz. Glória a Deus. Para nós concluirmos aqui, pastor, é um assunto que a gente já conversou aqui nos bastidores. E a gente sabe que a sua filha hoje ela tem enfrentado, acho que a leucemia, não é isso? E a gente vê que o ministério do Senhor é um ministério repleto de conhecimento e também de muita graça. E devido a essa graça, a gente vê que muitos sinais acontecem quando o Senhor está ministrando. Seja curas, revelações. Aqui no nosso ministério a gente tem diversas experiências. Como é que o Senhor consegue lidar, pastor, com essa questão? Eu acho que é um assunto até um pouco delicado, mas talvez tenha alguém que vai nos ouvir que talvez passe por essa questão também, não é? De ver Deus fazer tantas coisas através da vida e em algumas ocasiões ter que lidar com essa questão, sendo que o apóstolo Paulo também lidou, não é? O profeta Eliseu também, não é? Teve que... Enfim, o que o Senhor poderia falar para alguém que possa estar passando por uma situação parecida? Primeira coisa, a gente precisa entender que Deus já nos deu o máximo. Glória a Deus. Ele já nos deu o Filho. Glória a Deus. Então, todas as outras coisas são acréscimos. Ou seja, são coisas que pela grande misericórdia Ele faz. Meu Deus. Mas o que Ele prometeu para nós, Ele cumpriu, que foi o Filho. Glória a Deus. E isso é tudo. Glória a Deus. A primeira coisa que temos que entender. Então, quando a resposta dele for não, principalmente na área de cura, se nós entendermos que Deus já nos deu o máximo, você não vai questionar. Fique em paz, né, pastor? Fique em paz. A primeira coisa. A segunda coisa foi uma resposta que Deus me deu, um questionamento que eu fiz. O senhor já chegou a fazer algum... Já, eu fiz um questionamento não cobrando. Sim, sim. Mas eu falei, Deus, a minha filha já estava com 5 anos, hoje 6 anos. 6 anos enfrentando 5 anos enfrentando a leucemia. E ela é ministra de louvor. É uma bênção. Né? Pastor, Canta, conosco aqui, pense no canta, servo de compõe, uma bênção de Deus. Line Tobias, se você quiser ver aí no YouTube, pode ver. Uma Deus. bênção O senhor de pode Deus. repetir, pastor? Line Tobias, no Instagram ou no YouTube. Tem uma música muito linda, Lascas de Madeira. Meu É Deus. uma música muito linda. Então ela louva a Deus tranquilo. E eu questionei, justamente quando ela estava louvando, as pessoas se alegrando, e eu questionei a Deus, né? Porque eu lembrei, enquanto ela ministrava, que ela carrega uma leucemia. Falei, por que o Senhor não a curou? Aí Deus falou comigo isso. Meu Deus. Qual é o milagre maior? Eu curá-la ou mantê-la viva com essa enfermidade? Que resposta, hein? A partir daí, faz um ano, eu não questionei mais e nem pretendo questionar. Não pretendo questionar, Que bênção. porque esse é o grande milagre. O problema é que a gente não consegue enxergar o milagre maior que está ao lado do milagre que a gente espera. Meu Deus. Aquele milagre que a gente pede, tem um outro maior que Deus realizou que a Isso é gente muito não forte, percebeu. pastor. Isso é muito Por forte. exemplo, na pesca maravilhosa, a gente vê a multiplicação lá, quando o Pedro volta e pesca e aparece aqueles peixes. Mas teve um milagre maior que a gente não enxerga. Qual foi, pastor? Foi fazer Pedro voltar. Por quê? Você fazia uma pessoa voltar para o lugar onde passou a noite inteira pescando Meu Deus. e não tinha nada. Como é que você faz uma pessoa voltar dizendo que tem no lugar onde ele passou a Sua noite toda aí. e não conseguiu? Então, esse foi o grande milagre. Por exemplo, outro grande milagre que estava bem ao lado do milagre, Sim. Daniel, quando ele entrou na cova dos leões, diz a Bíblia que o anjo fechou a boca dos leões. Meu Deus. Esse é um milagre. Mas o maior milagre estava ao lado. Que seria? Foi Daniel fechar a boca. É fácil? No meio de uma luta você fechar a boca? Fechar a boca, né, pastor? Isso é muito forte, pastor. Eu acho que isso vai dar um corte para o Brasil inteiro. Vai. Porque os leões, os anjos fecharam. Mas Daniel, ele resolveu fechar a sua boca. Meu Deus.
Se me matar, estou na bênção. Se me der o livramento, então você fechar a sua boca dentro de uma cova é muito mistério. Meu Deus, que resposta, pastor. Que resposta. Para a gente concluir, a gente tem um bate-bola. Eu falo uma palavra, o senhor pode responder ou com uma palavra, ou pode responder também com uma frase, né? Sim. Vamos lá? Um sonho. Olha, um sonho, concluir o templo, construir o templo. Construir o templo. O lá em templo Salvador. hoje em Salvador, lá na Orla, estamos comprando o terreno. Um grande desafio, Imagina. Uma coisa que é mais do que pela fé. Amém. Família. O que é família para o senhor? Família, para mim, é coluna. Coluna. É coluna. Igreja. Igreja, para mim, hoje é um combustível. Combustível. Isso Que é bênção. que me dá a vida todo dia. Eu amo ser pastor. Ministério. O senhor poderia dizer assim, qual a marca do seu ministério? Agora fala do seu ministério pessoal. A E marca. pastoral, né? Isso. É a restauração, porque é o que eu amo. Eu tenho mais facilidade, com a ajuda de Deus, lógico, de lidar com um vaso quebrado do que inteiro. Isso é muito forte, pastor. Entendeu? Daria mais uma hora. Eu tenho de mais assunto aqui, facilidade de carregar um vaso que está quebrado do que um vaso inteiro. Porque o vaso inteiro, você corre o risco de quebrá-lo. não é? Meu Deus. Isso é muito forte, pastor. E aquele que está quebrado, o único risco que você corre é de ajuntar. Então eu prefiro lidar com o quebrado do que o inteiro. Então, a restauração é a marca do seu ministério. É a marca do meu ministério, é o que eu mais amo. Eu sempre creio na restauração das pessoas e que para mim o perdão é a palavra-chave e nenhum relacionamento se sustenta sem o perdão. A última palavra é Jesus. Jesus é tudo. Tudo. Tudo, não tem o que falar mais, é tudo. Amém, pastor. Pastor, muito obrigado. por Quem agradece sou eu. compartilhar as suas experiências. Amém. Eu queria que a gente tivesse mais tempo aqui, Sim. porque a gente viraria a noite ouvindo o senhor. De verdade. Amém. Eu creio que vai ser uma bênção, mais uma vez, a nossa segunda escola bíblica aqui. E ter o senhor para nós, de verdade, é uma bênção. Amém? Eu quero dizer para você que está nos ouvindo que amanhã tem mais. Amanhã, outro preletor também estará aqui conosco. E nós queremos louvar a Deus. E eu tenho certeza que amanhã vai ser melhor ainda. Pastor, o senhor pode se despedir e orar também por Sim. cada um dos que estão nos ouvindo? Uma alegria poder participar e que Deus abençoe a todos vocês. Continue crendo. Jesus está voltando, logo, logo estaremos num lugar maravilhoso, onde não haverá mais choro, planto, não vai ter mais lágrimas, sofrimento, tudo isso vai acabar. Segure aí mais um pouquinho, logo, logo estaremos todos juntos. Amém? Pode orar, pastor. Vamos lá. Deus amado, te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntos nesse grande propósito. Eu sei, Senhor, que vidas serão alcançadas, que o Senhor vai fazer coisas grandes através dessa conversa, das nossas experiências. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém.